Perdi um tempo, então vamos acelerar. Bom, na verdade, a minha pesquisa é sobre design como meio de inovação para a cidade. E já vem algum tempo que eu venho pesquisando. O tema é meio amplo, porque é um pouco difícil você, nos dias de hoje, a gente imaginar, pelo menos aqui no Brasil, como é que o design pode atuar na cidade e quais são as possibilidades. Então, a minha apresentação ela vem de encontro com realmente com transmitir a informação que eu descobri indo para a Finlândia e também passando um pouco da experiência da minha pesquisa. Eu sou designer por formação, como anunciado, e por acaso eu virei urbanista porque eu comecei a pesquisar muito sobre o tema. Sou apaixonado por experiência do usuário e sobre interação urbana. Bom, como eu disse, toda a pesquisa começou quando eu fui para a Finlândia, e aí lá eu descobri que tudo eles usam, tudo eles constroem com o design. O design ela é como a função principal para qualquer área, tem que ter um design. A Finlândia é conhecido como um país do design, justamente pelo fato que, bom, lá eles têm poucos recursos, é muito frio, e eles precisam estar inovando sempre para que as pessoas consigam viver em harmonia e num ambiente bom. Durante a pesquisa também eu conheci o New Cities Foundation, que é uma fundação que vem falando muito sobre o tema, e aí eu me afiliei a eles e hoje sou membro. E também sou embaixador do método Kit for Cities, que foi desenvolvido na Suécia e eu conheci na Finlândia também. E aqui no Brasil eu estou disseminando o conteúdo e transmitindo informações. A grande pergunta e a grande questão do tema é como é que nós podemos construir a cidade desejável? Isso é uma coisa que muitas pessoas se perguntam e a resposta ela está justamente na questão de você precisa entender o que é a cidade, você precisa entender qual é a necessidade das pessoas e se você está habilitado a fazer isso, faça. Também tem outra questão que o design tem se mostrado como uma ação dinâmica e criativa, porque a forma que se faz cidade, a forma que se pensa nos espaços hoje, principalmente no Brasil, ela é muito burocrática, ela é feita por pessoas que são habilitadas, mas que muitas vezes não entendem do caso das pessoas que estão vivendo a real questão. Durante a pesquisa também eu conheci o Caio Vassão, que é uma das pessoas que está falando muito sobre o tema aqui no Brasil e está disseminando a informação, e ele diz que os novos hábitos constroem novas realidades que, por sua vez, exigem um novo espaço urbano. Ele é arquiteto e, quando começou a estudar design, começou a trazer esses questionamentos para a arquitetura, porque muitos dos arquitetos, às vezes, faz a inovação, mas do pensamento de arquiteto, não como um pensamento de integração. E quando a gente fala design, eu não estou falando do design do visual, estou falando do design como função e como uma ferramenta que pode prover e traduzir essas informações para ambas as partes e os usuários, enfim. E é justamente olhando para os princípios do design, que é a empatia, a clareza nos objetivos, o desapego dos preconceitos, a aceitação do erro e a colaboração. Isso faz com que haja integração entre todos os envolvidos. Então, um designer não necessariamente ele precisa desenhar, e sim ele precisa entender que durante todo o tempo da academia ele aprende esses princípios, e esses princípios eles servem como base para poder desenvolver e fazer um projeto. E aí, indo mais a fundo, né, porque quando a gente fala de design como inovação para a cidade é muito amplo, mas a gente tem alguns temas que têm sido discutidos no mundo. Aqui no Brasil está começando a discussão, e isso é bem legal, porque é uma forma da gente poder ver que o país está evoluindo e pessoas estão trazendo informações. E são, basicamente, essas 4 áreas são as áreas que atualmente elas estão em alta e estão discutindo e trazendo ferramentas e formas, já com aqueles princípios de design para resolver questões da cidade. A primeira que inclusive vocês devem conhecer é o Urban Interaction, que hoje tem algumas universidades que estão falando sobre o tema, mas, no geral, tem também muitas metodologias. Enquanto estava na Finlândia, eu conheci a metodologia que são os métodos KIT, né, que são aqueles cards que direcionam o usuário e que você pode fazer a pesquisa direcionada aonde você precisa inovar. O método KIT foi justamente o que eu conheci lá na Finlândia. Esse método, para fins acadêmicos, ele é gratuito, mas para questões corporativas, ele custa.
mas também a grande questão é que esse método KIT, ele, não que as pessoas precisam seguir um padrão, mas que você tenha um norte para desenvolver. Então, são cards que trazem perguntas e que fazem com que as pessoas que estão participando das dinâmicas, elas entendam qual que é o propósito. A outra é Active Design, que eu tive a experiência lá em São Paulo, porque eu estava na pesquisa, encontrar uma organização que chama Cidade Ativa, que basicamente eles trouxeram o Active Design, o pensamento de Active Design para o Brasil, que era muito conhecido lá nos Estados Unidos. E aqui eles inovam na cidade, fazendo com que os princípios em si promover estilos de vida ativo, né? Ou seja, fazer com que as pessoas da cidade elas tenham uma vida ativa, tenham uma vida saudável, e isso por meio do design. Ou seja, tem muitas metodologias que faz com que você entenda isso. Um dos projetos que eles fizeram é o Óleo Degrau, que é um projeto que hoje completa 2 anos, mas que mudou muito a questão da cidade lá em São Paulo. E todo o processo, uma foto que vocês podem ver, é realmente eles entendendo a necessidade, eles pegando todas as informações do que as pessoas querem e usando a metodologia como uma grande ferramenta. Um outro tema que tem sido muito discutido é o place branding. E, bom, o place branding basicamente ele fortalece a identidade do local, a cultura e engajem as pessoas, né? A gente pensa em branding só como marca de corporação, mas o place brand ele está presente, inclusive, em praticamente todos os lugares, mas muitas das vezes ele não é planejado, ele não tem um olhar para ele como realmente uma área que deve ser estudada. Então, às vezes um ambiente é construído e esse ambiente ele não tem, as pessoas não entendem basicamente quais são os critérios e quais são os princípios que têm que ser usados para poder se construir esse ambiente. Um caso recente, que todos devem conhecer, é o Paulista Aberta, que pegou uma rua que basicamente era uma rua de carros e pessoas correndo e transformou essa rua num espaço público, num espaço de divertimento para as pessoas aos finais de semana e feriado. E a grande questão é, bom, ok, eles fizeram um projeto, teve uma pesquisa que também foi feita pela Cidade Ativa, só que eles precisavam criar realmente não a marca da rua, mas sim todos os sentimentos que eles queriam transmitir, eles deveriam estar presentes no projeto. E aí, hoje é uma referência que tem feito com que outras ruas também tenham sido fechadas para as pessoas para ter a diversão nos finais de semana. E, por fim, o Service Design, que planeja e organiza as pessoas, infraestruturas e materiais. Um grande exemplo também, que eu conheci lá na Futurista, quando estava na Finlândia, foi o IoT Service Kit, que também é uma metodologia, e esse é open source, vocês conseguem baixar, e, enfim, ele também tem materiais 3D, para você olhar numa visão mais panorâmica e uma visão ampla de como é realmente as relações entre as pessoas e os espaços públicos. Então, nesse caso, você consegue simular situações, você consegue... Isso é totalmente em protótipo, né? E depois para poder validar. Uma conclusão geral e final é que o ambiente urbano, ele sim é um ecossistema de interação ao qual ele deve ser construído por todos nós. E aí, quando eu falo que o design ele vem como meio de inovação para a cidade, é justamente a gente entender que o design e o designer, né, que entende de todos os princípios do design, ele pode sim ser uma ferramenta que vai transformar o ambiente e que pode sim fazer com que a inovação haja e todas as partes fiquem felizes, porque afinal o design nasceu para resolver problemas. E é isso. Muito obrigado.